Sabe, meu irmão, minha irmã, eu fico assim, impressionado com Deus, impressionado como Ele age, impressionado como Ele é sábio, como Ele é paciente e como Ele não deixa um filho, um filho legítimo, né? Um filho, porque nem todos são filhos de Deus, segundo a Bíblia, segundo a sua palavra. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criados por Deus. Então, todos são criaturas de Deus. Mas filho, filha de Deus, só recebe esse dom de ser chamado filho de Deus aquele que é fiel a Jesus, aquele que crê de todo o coração e confessa com a boca, em atitudes, em vida, em ações, que Jesus Cristo é, sim, o Filho de Deus e foi ressuscitado pelo Pai. Esses têm o direito de serem chamados filhos. Esses receberam o direito de serem chamados filhos. Aqueles que vivem no pecado, que vivem longe da vontade do Senhor, esses não são filhos, esses são criaturas. E como Deus é bom com seus filhos, ele não deixa seus filhos sem entendimento. E é isso que eu quero falar, que eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês nessa mensagem. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Amém? Bora para mais uma da mensagem de hoje, que é esse aí. Sou casa. E aí, eu estou falando aqui, né? Eu estou afirmando aqui, eu sou casa, e você afirma aí, eu sou casa, porque nós somos morada, nós somos casa, nós somos abrigo, independente do que nós somos, e você vai entender isso no decorrer da mensagem, nós somos casa, nós somos morada, nós somos abrigo, tá? Então vamos lá. E aí, né, trazendo o que eu falei no começo, como Deus é lindo e maravilhoso e age sempre no tempo dele. Sempre no tempo dele, nunca no meu nem no seu, é no tempo dele. E do jeito, a maneira que vamos amadurecendo espiritualmente. Então, ele age no tempo dele, mas conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, conforme nós vamos buscando a presença do Senhor, ele vai revelando as coisas para a gente, gradativamente. E eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso isso, porque Deus ele é muito, muito paciente. Meu, assim, é impressionante. Eu tinha uma dúvida, tá? E a minha dúvida sempre foi aquilo que diz naquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E eu fiquei, sempre era a minha dúvida, né? Como é que alguém que já pisou no Santo dos Santos consegue pisar em outro lugar? Como? Ou seja, como é que alguém que teve uma experiência real com Jesus não tem a vida completamente transformada? E o pior, existem pessoas que voltam para a antiga vida. Então, por quê? Porque eu tive uma experiência real com Jesus. A primeira experiência real com Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, quando eu abri o meu coração, sem saber, mas eu abri meu coração e ele entrou. E ali ele me transformou. Eu tive transformações que Jesus fez em mim da noite para o dia, literalmente, literalmente. Jesus ele arrancou coisas de mim da noite para o dia. Por exemplo, o desejo de me masturbar assistindo pornografia, que eu tinha todos os dias, que eu era viciado, Jesus me tirou da noite para o dia. Da noite para o dia.
A vontade que eu tinha, o desejo que eu tinha de tomar cerveja, que eu praticamente todo dia eu tomava uma latinha de cerveja, Jesus arrancou da noite para o dia. Foi assim. Palavrões que eram corriqueiros de eu falar, que é normal para o mundo falar, palavrõezinhos que saem no seu linguajar, do linguajar do mundo, Jesus tirou da noite para o dia. A mentira que eu vivia na mentira, eu era um mentiroso contumaz, eu era um mentiroso, um grande mentiroso. A mentira, Deus arrancou da minha vida da noite para o dia. Foi assim, foi instantâneo. Então, a minha vida ali, ela foi transformada naquela noite para o outro dia. Então, Jesus, ele transformou a minha vida naquela experiência. E assim, e isso eu não tenho dúvidas, quando a pessoa ela tem um encontro real, tá? Um encontro real, um encontro verdadeiro com Jesus. Não é emocionalismo, é realmente uma experiência real com Jesus, ao qual Jesus olha nos teus olhos e diga: siga-me, vem, siga-me, como ele fez com os discípulos, e todos eles largaram tudo que estavam fazendo e seguindo Jesus. Essa experiência real de Jesus olhar nos olhos e falar: siga-me, quando alguém não tem como não existir uma transformação. Não, é Jesus, meu irmão, é Jesus. Então, crescer existe. Jesus transforma quando você tem essa experiência real. E eu ficava pensando como é que as pessoas conseguem ter isso e de repente cair, abandonar a fé, abandonar Jesus, voltar para o mundo do pecado, voltar para o pecado, voltar para a vida antiga. O que que eu pensava? Olha o que que eu pensava. Essa pessoa não teve uma experiência real com Jesus. Não teve. Não teve. Por isso que essa pessoa voltou para o pecado. Então, na minha cabeça não teve. Falou que teve, mas não teve. Mas não, olha só. É possível isso? É possível. E eu acreditava que não. Eu acreditava que não era possível você ter uma experiência real com Jesus, de verdade, verdadeira, ter uma transformação ali e voltar para o pecado. Mas é possível. E eu acreditava que não. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Como eu sou apaixonado pela Bíblia, como eu sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é linda, é linda. E ela me ensinou que é possível, sim. Que é possível, sim, a pessoa ter uma experiência real com Jesus, ele olhar nos olhos e dizer, siga-me, a pessoa ter uma transformação, passar a seguir Jesus e, de repente, ela abandonar abandonar o Senhor. E eu vou trazer para vocês o versículo ao qual Deus me trouxe no coração de mostrar que é possível. Está lá em Lucas, o capítulo é o 11, os versículos são 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, a morar nela. A pessoa fica pior que antes. Então, olha só, olha aqui, meu irmão, presta atenção nesse versículo. Que loucura, né? Que loucura. Só para vocês entenderem o que eu falei lá atrás, né? Tá vendo que nós somos, eu falei, nós somos casa. Nós somos casa. Então, o que está morando, né? O que mora dentro de nós? Olha aqui, nessa pessoa ao qual o Espírito volta e traz mais 7, agora são 8, era um Espírito. Ele saiu, voltou e veio com mais 7, então agora são 8
passam a morar nessa pessoa. Morar nessa pessoa. Então, olha que forte isso. Agora, olha só, vamos imaginar. Jesus entrou na jogada, limpou e organizou a casa. Porém, ele não foi convidado a morar nela, ou seja, na casa. E a casa ficou vazia. Meu irmão, Jesus fez a parte dele. Mas a responsabilidade de manter a casa cheia com a presença do Espírito Santo é nossa, minha e tua. Então, quando a pessoa tem uma experiência real com Jesus, tem uma experiência sobrenatural com o Senhor e realmente se entrega ali, né? Independente da situação, a pessoa se entrega, Jesus entra na jogada, tá? Não entra, ele realmente entra na jogada e ele faz o que tem que ser feito. Ele faz o que é de responsabilidade dele, ou seja, ele te limpa, ele nos limpa e ele nos arruma, ele nos endireita, tá? E ele arranca de nós aquilo que estava habitando em nós, ou seja, o espírito imundo. Porque se nós não somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de espíritos imundos. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se nós não somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de espíritos imundos. Isso a Bíblia nos ensina. Não, tem como não ter nada aqui dentro? Não, não tem. Não tem. Ou um ou outro vai habitar dentro de você. Ou um ou outro. E você vai entender isso. Então, a responsabilidade de manter a casa cheia é minha e tua. Agora, o que vai habitar em nós também vai daquilo que nós fazemos, e nós vamos entender isso. Então, Jesus ele faz a parte dele, mas a responsabilidade de manter a casa cheia com a presença do Espírito Santo é nossa, é minha e é tua. Amém? Você vai entender isso aí. Bora lá. E como é que nós mantemos a casa cheia com o Espírito Santo? Santidade. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos buscar nossa santidade. Nós precisamos manter nossa santidade. E o que significa ser santo? Santo não é aquele que morreu e que está no céu e que as pessoas pedem intercessão. A pessoa quer casar e pede para São quem? Santo Antônio. A pessoa quer encontrar alguma coisa e pede para São Longuinho. A pessoa quer... Não, meu irmão. Essas pessoas que foram santas enquanto viveram, foram pessoas separadas por Deus e para Deus. Essas pessoas estão mortas. Essas pessoas morreram. Na sua santidade, elas foram santas, mas elas morreram. E a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez. Aquele que morre está descansando. Aquele que morre está descansando, esperando a volta de Jesus. Então não tem como nós pedirmos para ninguém que morreu fazer nada por nós, porque ele está descansando. A sua alma está dormindo, esperando Jesus voltar. Amém? E o que é ser santo? Ser santo é em vida, nós sermos separados por Deus e para Deus. Então, o que significa ser santo? Santo no grego significa, é escrito hagios, tá? Santo, hagios. Esta é a palavra grega mais frequentemente usada para santo, no sentido de ser separado, consagrado a Deus, ou hagiadzo. Este verbo significa santificar ou tornar santo. É o processo de separação e consagração a Deus. Então, o que significa ser santo? É ser cheio do Espírito Santo. É você ter uma vida separada. Jesus te limpou, organizou a tua casa, expulsou os espíritos imundos
que habitavam em você e separou você. Ele te separou, nós somos separados por ele e para ele. Então isso é ser santo e a gente precisa buscar essa santidade, ser cheio do Espírito Santo para que continuemos separados, continuemos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E ó, Jesus entrou na jogada, limpou, organizou a casa, nos santificou, nos separou por ele. Ele entrou. Para quê? Para ele. Olha só, Efésios 2:10 vai falar assim para mim e para você. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, realizada em Cristo por ele, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos para ele. Então nós somos separados por ele, em Cristo, para ele, para praticarmos as boas obras que ele já preparou para nós. Quais são as boas obras? Aquilo que ele manda a gente fazer. Então nós somos separados por Jesus para ele, para fazer as coisas que ele já preparou para que nós fizéssemos. De novo, Jesus fez a parte dele, mas a responsabilidade de manter a casa cheia com a presença do Espírito Santo é nossa. E a Bíblia nos ensina isso em vários de seus textos, vários. Só que aqui eu trouxe 4. Olha só, 4 onde Deus fala que nós precisamos fazer a nossa parte. Presta atenção. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para ser santo. Esforcem-se para ser santo. Nós precisamos nos esforçar, a nossa parte. Levítico 11:44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Olha só, não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Enfim, aqui é a lei lá de Levítico. Mas ele fala para nós, para que nós sejamos santos, para que nós nos consagremos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Olha lá, 2 Coríntios 7:1. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha aqui, está falando para nós nos purificar, purifiquemo-nos, aperfeiçoando, purifiquemo-nos, nós precisamos nos purificar de tudo que nos contamina, aperfeiçoando assim a nossa santidade. Cada vez que a gente se purifica, cada vez que nós nos purificamos, ou seja, nos separamos daquilo que é sujo, nós estamos aperfeiçoando a nossa santidade, mas nós temos que nos purificar, é nossa responsabilidade. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, olha só o que diz, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam, é uma ordem, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então aqui são 4 versículos, tem muito mais na Bíblia, mostrando que nós temos que fazer a nossa parte. Aqui, em momento algum, Deus diz que iria ser santo por nós, queria fazer por nós. Não, nós, aqui nesses 4 versículos, está dizendo que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos buscar aperfeiçoar. Nós precisamos fazer. Jesus, ele veio, ele fez a parte dele, ele entrou, ele expulsou os espíritos imundos, os espíritos malignos, ele limpou e organizou a casa. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, enchendo a nossa casa com o Espírito Santo e mantendo ela cheia do Espírito Santo. A questão é, o que devemos fazer para que a casa nunca fique vazia? Para nos mantermos sempre cheios do Espírito Santo e assim fortalecermos a nossa santidade, o que devemos fazer? A Bíblia também responde.
A Bíblia também responde o que a gente deve fazer, como que a gente deve manter a casa cheia do Espírito Santo. E, aliás, a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas perguntas. Tudo que a gente precisar, tudo que a gente precisar, a gente encontra na Bíblia. Toda a resposta. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, o capítulo 17, versículos de 13 a 17. Jesus falando, tá, meu irmão, minha irmã? Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Olha só o que Jesus está falando dos discípulos, mas nós também que somos discípulos, eles não são do mundo, ou seja, eu já separei eles. Eles estão sendo santificados, separados do mundo. E ele fala, como eu também não sou. Ele coloca nós em pé de igualdade com ele, nós somos separados como ele foi, como ele é, nós somos santos como ele é. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também. E aí ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que a gente deve fazer para ser santo e para manter a casa sempre cheia do Espírito Santo? A palavra de Deus, porque é ela que nos santifica. Jesus está falando aqui, santifica-os, Pai, na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. É assim, só assim, que nós vamos manter a nossa casa cheia com a presença do Espírito Santo, porque o espírito imundo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí ele vai ver que a casa não está vazia, como o texto de Lucas disse, não está vazia, a casa está cheia do Espírito Santo. A santidade, ela entra em nós e se mantém em nós através de tudo aquilo que contém a palavra de Deus. Então, olha só, você vai entender aqui uma coisa. O nosso corpo possui portais. Nosso corpo, para que habite em nós espíritos imundos ou o Espírito Santo, eles entram, o mundo espiritual entra em nós através de portais. Os nossos olhos, a nossa boca e os nossos ouvidos. E eu não coloquei aqui, mas o nariz também é um portal. Você vai entender o porquê. Então, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Sim, nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, tá? Mas não adianta eu apenas ler a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia de manhã, antes de sair de casa, meditar na palavra, e se na hora que eu vou para o meu trabalho de carro ou de bicicleta com fone de ouvido, ou a pé com fone de ouvido, e no fone de ouvido eu estiver escutando funk, eu estiver escutando o sertanejo, desse sertanejo que só fala babaquice. Não adianta eu ler a palavra do Senhor ali antes de sair de casa, meditar, e no meu ouvido eu estiver ouvindo algo que não vai edificar a minha vida, que vai abrir um portal para que o espírito imundo volte. Não adianta nada eu ler a Bíblia cedo, não adianta nada eu ler a Bíblia cedo, e à noite eu encher a minha cara, ou durante o dia, depois do almoço, eu fumar o meu cigarro. Não adianta nada, não adianta nada, não adianta nada. Não adianta nada eu ler a Bíblia cedo, e durante o dia eu olhar coisas na internet que não vão edificar a minha vida, olhar coisas que não vão edificar a minha santidade, que não vão fortalecer a minha santidade. Não adianta. Não adianta nada eu ler a Bíblia e usar o meu nariz para cheirar uma carreira de cocaína. Não adianta nada. Os meus portais continuam abertos, a minha casa continua aberta para receber espíritos imundos. Então, através desses portais, o mundo espiritual entra na nossa casa e faz morada nela. Aquilo que olhamos, assistimos, comemos e bebemos, porque a comida também
A comida também, nós temos que nos alimentar de coisas boas. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, aquilo que a gente come também, a gente tem que vigiar. Você não pode se alimentar só de porcaria, porque você está trazendo doenças ou falta de saúde para o seu corpo. Então, o que comemos e bebemos, aquilo que ouvimos, faz total diferença para quem a gente está dando liberdade para habitar em nós e nos influenciar. Eu não tenho dúvidas de que antes de Jesus chegar e organizar tudo, os portais só permitiam sujeira entrar dentro da nossa casa, porque eu era assim. Eu, antes de Jesus entrar na minha vida, de Jesus aparecer na minha vida, os meus portais, eu só permitia que as coisas ruins entrassem na minha vida. Os meus portais eram completamente abertos para o mundo espiritual das trevas. Completamente. E hoje não. Hoje tudo que eu olho, ouço, tudo que eu ingiro, eu procuro fazer com que entre dentro de mim só aquilo que vai edificar a minha santidade, fortalecer a minha santidade e manter a minha casa cheia do Espírito Santo. É isso. Jesus fez a parte dele, meu irmão, minha irmã. Jesus fez a parte dele, mas a responsabilidade de manter a casa cheia com a presença do Espírito Santo é nossa, é minha e tua. Caso contrário, o Espírito buscará outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Então, olha isso, que poderoso, né? Que poderoso. E foi o que Deus me ensinou, que realmente, se você tiver uma experiência verdadeira com Jesus, né, Jesus entrar na sua vida, naquele momento ali que você tá, não sei qual que é o momento, o meu momento quando ele entrou na minha vida foi um momento de dor, de maior dor da minha vida. Ele entrou, ele fez o que tinha que ser feito, ele limpou, ele organizou, ele esvaziou a casa de tudo aquilo que era maligno, tirou tudo. Mas eu fiz a minha parte e faço a minha parte até hoje. Eu busco as coisas de Deus para minha vida todos os dias, todos os dias. Eu leio a Bíblia, eu leio livros baseados na Bíblia, eu assisto pregações, eu assisto podcasts cristãos, eu ouço apenas louvor, eu assisto apenas filmes cristãos, eu só tomo bebida sem álcool, eu procuro comer comidas boas, eu não fumo, eu não uso droga, eu não cheiro cocaína, eu procuro encher a minha vida só com as coisas do céu, só com aquilo que vai edificar a minha fé e vai fortalecer a minha santidade, mantendo a minha casa cheia com o Espírito Santo. E aí foi o que Deus disse: se uma pessoa ela tem um encontro com o Senhor de verdade, Jesus muda a vida, mas se ela não faz a parte dela e ela não traz para a vida dela aquilo que vem de mim, Deus falando comigo, aquilo que vem de mim, com certeza ela voltará para a vida de pecado e pior, porque o Espírito volta e traz com ele mais 7. Então eu entendi, eu falei, Senhor, então é isso. As pessoas têm um encontro com o Senhor, mas elas não fazem a parte dela. Elas não fazem. E, meu irmão, hoje tá muito real na igreja, tá muito real no meio cristão, as pessoas terceirizarem o cristianismo, ou seja, depositar no líder espiritual. Não, meu irmão, nós temos que fazer a nossa parte. O líder espiritual tem a vida dele. Você e eu temos que fazer a nossa parte, buscar a nossa intimidade com o Senhor, buscar todos os dias ser cheios de Deus com aquilo que nós vemos, ouvimos, ingerimos e inalamos, fechando os portais para os espíritos imundos, para os espíritos malignos, e abrindo os nossos portais para que a presença do Senhor faça morada todos os dias na nossa vida. E todo dia. Porque se você falhar um dia, essa brechinha aí que você dá, meu irmão, o diabo tá só de olho.
e ele vai usar isso contra você. Então, que você possa fazer a tua parte, encher de Deus, de todas as maneiras. Tudo aquilo que contém a palavra de Deus, louvor, pregação, podcast, livro, tudo aquilo que vai nos edificar com a presença do Espírito Santo, nós temos que nos encher, para que a nossa casa esteja sempre cheia com a presença dele, para que quando o espírito imundo vier, porque ele vai vir sempre ver como é que está a casa, tá? Ele vai vir sempre. E se ele vê que ela está vazia, ele entra com mais 7. Mas que ele entre na sua casa, quando ele chegue perto de você, ele veja que a sua casa está sempre cheia com o Espírito Santo. E que ele bata em retirada toda vez que ele chegar perto de você. Amém? Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Até a próxima mensagem. Tchau, tchau.